Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Crônicas, capítulo 16. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. 2 Crônicas, capítulo 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado.
O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhes rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e o meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu:
Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. 6 de maio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Josafá, conforme o que está escrito em 2 Crônicas 18:9. O rei Josafá, ele tinha o alvo de viver de forma íntegra. Ele desenvolveu um plano para ensinar o povo e eliminar os ídolos do meio do povo. Ganhou o respeito dos israelitas e também dos estrangeiros. Contudo, Josafá se uniu ao corrupto rei Acabe e casou seu filho com a filha de Acabe, uma adoradora de ídolos. Os dois monarcas concordaram em ir à guerra contra Ramote de Gileade. Juntos reuniram toda a realeza na eira, o maior espaço aberto da porta da cidade de Samaria. As portas das cidades eram inclusive lugares para a realização de negócios públicos. Perante todo esse povo estavam os 400 homens do Sim, ou seja, os profetas de Acabe, bradando certezas de que Deus queria aquela guerra. Que grande cena! Embora o rei Josafá mantivesse seu compromisso com o Senhor, a má decisão de se aliar ao perverso Acabe gerou consequências negativas duradouras para a sua família e para o reino de Judá. Esse exemplo de Josafá muitas vezes nos leva a pensar que nós também temos a facilidade de esquecer que as nossas decisões, as decisões que tomamos podem ter efeito de longa duração não só sobre nós, mas sobre os outros ao nosso redor, inclusive aqueles de nossa família. A escolha de não confrontar o pecado resulta em filhos cujo coração se distancia de Deus. Por um outro lado, o excesso de trabalho também, a fim de custear alguns luxos da vida, pode significar a ausência de laços fortes de família anos mais tarde.
Seja qual for a decisão que nós tomamos em nossas vidas hoje, elas podem afetar diretamente e longamente a nossa vida e a vida da nossa família lá na frente. Não só isso, mas a vida de todos aqueles que nós conhecemos. Existe inclusive um adágio que se aplica a esse caso: ninguém é uma ilha, ou seja, o que nós fazemos impacta sim a vida daqueles que estão ao nosso redor. E isso encerra uma verdade: os nossos atos sempre afetarão a outras pessoas além de nós. Com o exemplo então de Josafá e sabendo que as nossas ações afetam as outras pessoas, não somente a nós, nós podemos aprender hoje, nesse momento, a apresentar ao Senhor as nossas decisões antes de nós tomá-las. Antes de nós tomarmos alguma decisão, que nós possamos consultar ao Senhor qual a sua vontade para nós. Ao invés de chegarmos diante do Senhor dizendo exatamente aquilo que queremos e que assim se faça, que nós possamos apresentar em humildade ao Senhor aquilo que nós desejamos, mas que peçamos o conselho do Senhor e que a vontade dele sempre prevaleça ao invés da nossa. Jesus foi o maior exemplo daquele que seguiu exatamente a vontade do Senhor. No momento mais crucial de sua vida, antes de ser entregue aos judeus e até mesmo à justiça ali dos romanos, Jesus ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia o que viria ali, o que o esperava, o que lhe esperavam era dores inimagináveis e por fim a morte de cruz. O desejo do seu coração era não ter que passar por aquilo, mas ele confiou que Deus sabia o que era melhor para ele e ele tinha um propósito a cumprir aqui nesta terra. Por isso ele decidiu confiar e seguir fielmente a vontade do Senhor. Que nós possamos hoje tomar para nós que o nosso maior conselheiro é o Senhor. A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, independente que nós não consigamos entender agora o porquê das coisas que Deus nos pede ou do que ele nos manda fazer. Que nós possamos saber, inclusive, a dizer não àquelas pessoas que constantemente nos mostram que não seguem, não escutam, não respeitam, não temem nem amam ao Senhor. Que nós possamos nos afastar desses tipos de pessoas, porque sim, as más conversações corrompem os bons costumes. Que as nossas alianças de vida, daquelas pessoas a quem devemos estar próximos de nós, sejam daqueles que, assim como nós, decidiram viver a vontade do Senhor, escutar o seu conselho e andar em relacionamento com Deus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, neste momento dá-lhe sabedoria e entendimento para que as suas decisões de vida sejam conforme a tua vontade. Que essa pessoa agora, ela te consulte em tudo, que tenha em ti, Senhor, o amigo verdadeiro, o conselheiro fiel, o Deus, o único e suficiente Deus da sua vida. Senhor, abençoa esta pessoa com sabedoria. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.